Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem de casa. Hoje teremos aqui um bate-papo, né? Uma breve exposição de cada expositor e depois um bate-papo, né? Então o assunto é quais as perspectivas, qual o legado que a pandemia, a pandemônia que nós vivemos agora é uma coisa sem precedente aí na história recente da humanidade. Eu dizia ontem numa outra live que eu participei com o pessoal lá do Pará, que nenhum de nós, talvez nenhum ser vivo na face da Terra, à exceção da Rainha Elizabeth, né, cujo século de nascimento é desconhecido de todos nós, talvez só nenhum de nós aí viveu antes uma situação tão barbaresca, uma situação tão inusitada, tão inesperada como essa que nós vivemos hoje, né? E certamente o mundo não será o mesmo, a humanidade não será a mesma, a sociedade não será a mesma quando passar essa pandemia. Eu conversava com os dois expositores que nos ladeiam hoje aqui, nos bastidores, pouco antes do Samuel. O Samuel está atrás do ar, mas está coordenando os bastidores aí. Antes que o Samuel abrisse aqui para o público, que todos nós estamos revendo valores, revendo conceitos, replanejando as nossas vidas, né? E tem três formas, eu sempre digo, em qualquer situação humana, qualquer situação da história, há três formas de encarar os obstáculos, as vicissitudes, as surpresas que a história, que a vida nos apresenta. Tem uma forma pessimista, uma forma otimista e uma forma realista, né? Então o pessimista reclama do vento, xinga o vento, blasfema contra o vento, diz que o vento só assopra contra ele e que tudo é uma desgraça, tudo nada vai melhorar. O otimista tem fé em Deus, acredita, sangue de Jesus tem poder, ele tem esperança e sabe que o vento a qualquer momento vai soprar de acordo com os interesses dele, né? O realista simplesmente levanta do banco, ajusta as velas do barco e continua navegando apesar do vento e não discute com o vento. Então é isso, não se pode discutir com o vento. É ajustar as velas do barco e afinal navegar é preciso, né? E vamos continuar navegando. Então estamos hoje com duas presenças, duas pessoas muito queridas, que eu aprendi a gostar, a admirar, seja do ponto de vista profissional, técnico, seja do ponto de vista de relacionamento humano, seja do ponto de vista filosófico, energia, sinergia, energia boa. Duas pessoas do bem, né? Doutora Juliana Rassi, da querida, eu não ia dizer pacata, mas não tão pacata, cidade de São José dos Campos, né? Doutora Juliana Rassi, colega, muito bem-vinda, uma alegria, um privilégio tê-la conosco. O microfone é seu para saudar os nossos telespectadores. Boa noite, muito obrigada, doutor Raul, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. Boa noite, doutor Carlos Chagas, muito honrado de conhecê-lo, né? Hoje, virtualmente, ainda teremos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente quando tudo isso passar, né? Rever também doutor Raul, é uma pessoa que admiro muito, que acho que sempre teve uma empatia, uma admiração, a sua história, o que você construiu, o que você luta. Me identifiquei muito com seus objetivos, com a sua garra, e tenho te parabenizar por tudo que você construiu, que você conquistou, né? E é uma honra, uma felicidade muito grande ter recebido esse convite de estar aqui hoje com vocês, com duas feras. Obrigado, doutora Juliana, pelas palavras carinhosas, afetuosas, né? E o doutor Carlos Chagas, um grande amigo e, além de amigo, irmão por opção, né? Doutor Carlos Chagas, médico perito do Rio de Janeiro, né? Doutor Carlos Chagas, ele que provocou essa reunião, tá, doutora Juliana? A ideia não foi nossa, ele que me mandou, ele que me cobrou, ele me colocou me cobrou, temos que fazer uma live sobre esse assunto, e eu sou voluntário a participar, e não teria também melhor autoridade além dele, doutor Carlos Chagas, que já carrega o peso de um nome, né? O nome é pesado e responsabilidade a quem o carrega, né? Doutor Carlos Chagas, obrigado por ter sugerido a ideia, por ter sugerido o tema e por ter aceitado o convite de estar conosco aqui. O microfone é seu para saudar a plateia. Raul, não tem como agradecer, é mais um prazer revê-lo. Estivemos juntos por alguns momentos no passado, eu pude aprender muito
E agradecer enormemente pelo convite, por ter aceito a ideia. E vamos seguir para a gente poder esclarecer as pessoas que estão nos vendo, né? Muito obrigado, doutora Juliana, um prazer. Maravilha. Bom, o tema de hoje é quais as perspectivas a pandemia deixa ou deixará para a saúde, né? Nós vamos começar falando sobre telemedicina, né? A telemedicina ela foi implantada o ano passado, em fevereiro, pelo Conselho Federal de Medicina. Ela vigiu durante menos de um mês, porque causou muita polêmica, muita discórdia, não pelo pano de fundo que veio com ela, né? Foi uma coisa costurada nos bastidores, sem debate, sem audiências públicas, sem conversar com a comunidade médica, com a comunidade científica, com a comunidade jurídica, com a comunidade acadêmica. Então foi uma coisa feita em cima do joelho por 2 ou 3 conselheiros e aprovado também no calar, assim, no apagar das luzes do ano. Foi a última plenária do ano de 2018, às vésperas já do Natal. Nós tomamos conhecimento, a maioria dos conselhos regionais de medicina tomaram conhecimento quando o Fantástico divulgou a notícia já no início do mês de fevereiro. Então, nós também nos posicionamos contra pela forma como foi aprovado e pelo conteúdo também. Não apenas a forma, também o conteúdo. O conteúdo era nebuloso, o conteúdo trazia alguns propósitos, alguns interesses que não ficaram bem claros. Seja para a comunidade, até para os sindicatos médicos, para os conselhos regionais de medicina, para nós que militamos no direito médico, e toda a sociedade desconfiou daquilo. Por que foi feito dessa forma? No apagar das luzes, ao calar da noite, divulgada no cantar do galo, né? E por isso o CFM sabiamente, numa teleplenária, ele revogou a telemedicina. Mas a pandemia, o isolamento, o distanciamento, trouxe de volta esse assunto. E tivemos que adotar isso como prática, né? E eu acho que veio para ficar agora. Então, logo acabe a pandemia, ou talvez até durante a própria, o CFM tem que se debruçar e talvez seja esse o assunto mais importante, mais premente, mais urgente a ser enfrentado pelo Conselho Federal de Medicina. Com a palavra, doutora Juliana Rassi, para falar sobre a telemedicina. Bom, vamos lá. Telemedicina, né? Como o doutor Raul falou, entrou a fórceps. Embora a gente tenha já exemplos, situações antigas lá, desde os primórdios da Segunda Guerra, a gente já tem exemplos em outros lugares do mundo de uso de dados para a medicina, para a saúde. A gente já tem um resultado, um acompanhamento, a gente tem um histórico, não é nada novo, mas de fato ela não está regulamentada adequadamente. Foi a tentativa, foi muito arrojada de fazer isso em 2018, porque a gente pulava de uma resolução antiga, quadrada, de 2002, que não permitia muita coisa, não permite ainda, porque está em vigor, ela continua em vigor, e a gente tentou dar um passo muito grande. E o que acontece? Como eu vejo isso hoje, né? É um assunto que eu me apaixonei, é um assunto que eu mesma, no início, lá atrás, eu tive algum preconceito, até entender melhor o alcance da telemedicina, até entender melhor o fundamento dela, e até entender também que quando a gente fala em telemedicina, a gente tem até um conceito mais amplo, talvez, de telesaúde, que seria algo mais abrangente, onde a gente não focaria só, por exemplo, na teleconsulta, que foi a grande novidade agora com a pandemia. Então, isso teve que sair a fórceps agora, regulado por uma portaria, agora por uma lei, 13.989, e ela permitiu algumas medidas, né, de telemedicina, e a grande novidade foi a teleconsulta, com o paciente na ponta e o médico na outra ponta, que era o grande motivo de discussão, de polêmica da área. O que eu vejo é que, assim, existe um preconceito muito grande, porque as pessoas associam isso a um atendimento exclusivamente à distância, ou seja, a teleconsulta seria algo sendo feito sempre à distância, né, e que isso promoveria um afastamento ainda maior entre médico e paciente, que é o que a gente fala hoje que é um dos grandes problemas, né, que a gente tem no país, e vários países, inclusive. Mas quando você vai entender mais de perto isso, e consegue ver que isso tem um alcance muito maior, porque, primeiro, que quando você adota a medicina de telemedicina, primeiro que a telemedicina ela é a medicina exercida, mediada por uma ferramenta tecnológica, né?
Então, você não vai distanciar o médico do paciente, porque você não necessariamente vai fazer tudo à distância, mas você vai ter uma gama de medidas ali. Você tem os exames que podem ser feitos com muito mais rapidez, você tem uma descentralização ali do paciente, né? Você consegue alcançar pessoas em todos os locais, disseminar informação para todos os locais, garantir uma melhor relação e de confiança entre médico e paciente, que talvez hoje a gente não consiga atender, né? Porque muitas vezes não se tem uma quantidade de profissionais, não tem os profissionais adequadamente preparados para isso. Então, porque você também consegue capacitar profissionais através da telemedicina, você consegue ter informações de doenças em tempo real, que talvez hoje você não tenha sem a tecnologia. A tecnologia, ela vem como aliada. Depois a gente vai falar dos riscos, a gente vai falar dos não benefícios, né? Que acho que seria um ponto que a gente tem que discutir daqui para frente. Mas, por exemplo, você tem situações que você monitora pessoas à distância e você consegue controlar crônicos, né, e acompanhar sinais vitais deles, por exemplo, que você não faria isso no dia a dia, não teria uma ferramenta para isso. E aí, quando o profissional, o médico, consegue perceber que a pessoa está tendo uma alteração daqueles sinais, ele vai lá e vai orientar, vai receber uma orientação para se dirigir até um serviço de saúde. Então, imagina o alcance que você tem com isso. No SUS, por exemplo, onde você não tem profissionais, regiões do país que a gente não consegue chegar com a medicina, aonde você não tem um especialista, você tem um generalista, você consegue ter uma assertividade muito maior com relação a isso. Consequentemente, você consegue reduzir custo na área de saúde, custo desnecessário, custo desperdiçado. E vejo como um grande ganho isso para os serviços de saúde, operadoras de plano de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios. Hoje a gente tem um desperdício de recurso muito grande e a gente remunera mal no país, a gente remunera por quantidade, não por eficácia. Quando você consegue implementar corretamente, você ter os dados nas mãos, ter sistemas para controlar isso, para fazer mapeamento, para gerar perfis de pessoas que possam vir a ficar doentes, e você agir muito mais preventivamente, você vai focar em saúde, não em doença. E eu vejo que nos países onde a gente tem um sucesso muito grande, a telemedicina sempre esteve junto, né? Um grande exemplo disso, Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa, que já vem com isso solidificado há mais tempo. Então, a pandemia ela veio no momento duro, ela causou muito problema, lógico, perdas e tudo, mas talvez precisasse dar esse baita empurrão para sair desse medo, esse misticismo em cima da telemedicina, né? Porque o que a gente tem que se preocupar não é se ela vai ficar ou se ela vai voltar. A gente tem uma permissão para fazer isso, essa ponta paciente, médico, durante o período de pandemia, mas não vejo isso voltar mais. Eu vejo que isso veio para ficar. Inclusive, eles tiraram, como um dos vetos presidenciais que sancionou a lei, saiu da mão do CFM a legislação sobre a telemedicina. Ele não vai mais fazer uma legislação sobre isso. Então, é uma oportunidade de se regular definitivamente, talvez, a gente discute isso de uma lei geral, por exemplo, mas a gente deixar cada conselho, talvez, a atribuição segundo a especificidade de cada profissão, né? O que a gente precisa se preocupar, que vejo como um grande risco de telemedicina, como ela vai ser feita. A grande preocupação são os sistemas que a gente usa para isso, né? A questão de segurança, integridade, privacidade de informações. A gente tem uma lei geral de proteção de dados batendo no cangote, né? Que embora tenha a questão de prorrogação de vigência, não tem. A gente já vê movimento de fiscalizações, a gente vê medidas já tomando por base o que está na LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, se você for ver no mundo o volume de exemplos através de telemedicina que você conseguiu alcançar muita coisa boa, e não só, estou dizendo, aquele atendimento entre médico e paciente, mas a promoção, prevenção à saúde, né, o fortalecimento da comunicação com o médico, com os profissionais, o fortalecimento de capacitação de profissionais de saúde, a interação entre eles melhora muito mais, né, você consegue ter um retorno em tempo real. Eu tenho diversos casos que eu estou acompanhando a telemedicina, e um caso que mexeu muito comigo foi de uma conduta de câncer, que graças à telemedicina, possibilitada, né, um profissional muito especializado num determinado tipo de tumor, que vários profissionais ali da região não estavam conseguindo chegar a um tratamento,
ele matou a distância. E isso não esfriou o relacionamento, isso não afastou a pessoa do profissional, pelo contrário, você ganhou muito mais confiança e imagina a volta que você teria dado para chegar talvez naquele tratamento ou talvez nem tivesse essa oportunidade, você teria perdido a chance dela, né? Mas graças a isso, não, uma junta se formou, debateu em cima daquilo, não, está completamente errado, o laudo não mostra isso, porque é isso, vamos por esse caminho e abriu uma chance imensa. E isso tudo feito à distância. Então, eu sempre falo que telemedicina, ela não distancia a saúde do paciente, ela faz chegar a saúde aonde a medicina não chega sem aquela ferramenta, onde a medicina não chegaria. Mas o que a gente tem que discutir é exatamente isso, como é que nós vamos regular isso daqui para frente? Né? Eu não vejo ausência de benefício na telemedicina, eu não consigo vislumbrar isso hoje. Eu vejo uma imaturidade regulatória que a gente tem no país. O país está muito atrasado com relação à regularização disso. Então, seriam aí meus comentários iniciais. É tanta coisa para falar sobre telemedicina que a gente precisaria assim, uns 2 dias falando só sobre o tema, né? É fantástico, é apaixonante. Um exemplo que eu tenho visto aqui na minha região, inclusive, que eu achei sensacional. Na pandemia, você tem os profissionais de saúde, os médicos com 60 anos de idade, acima de 60, que são do grupo de risco e não podem estar à frente. Aí o que o prefeito criou? Pegou um espaço destinado à saúde, colocou os profissionais lá dentro, então só tem médico lá com 60 anos para cima. Eles fazem o telemonitoramento à distância com os pacientes que estão com suspeita ou estão com Covid confirmado, e estão em casa, por exemplo, fazendo isolamento domiciliar. Então, você recebe a ligação, qualquer cidadão que está lá no banco de dados dele recebe a ligação e ele vai monitorando a distância. Com isso, o que ele faz? Ele fez essas pessoas pararem de sair para ir para o pronto-socorro ou nem irem por medo de pegar Covid, aí sim pegar Covid, né? E ele também protegeu, por outro lado, aquele pessoal do grupo de risco. Então, o médico continua exercendo a função dele, o papel dele de curar, fazendo um monitoramento que com certeza vai fazer uma diferença absurda. Porque a hora que ele vê, agora é a hora de você ir para o pronto-socorro, ele vai falar, agora é a hora de você ir para o pronto-socorro. Né? Então, é sensacional, é fundamental para a gente. Não vejo um futuro aqui e até uma solução para a saúde, né? Além da questão de melhorar a gestão, aquela questão toda de verticalização de recurso credencial, tudo isso que a gente já escuta falar, governança corporativa, a gente tem que ter, compliance, tudo estruturado. Mas sem ferramenta de telemedicina, seja qual for a ferramenta, entre profissionais, teleorientação, laudos à distância, né? Você tem uma segunda opinião médica, e isso já vinha sendo realizado antes. Né? Grandes hospitais, grandes operadoras aqui no país já exercem telemedicina. Né? Então, o que a gente ganhou agora mais com tudo isso foi a teleconsulta. Né? E seriam aí meus comentários iniciais. Obrigado, doutora Juliana. Brilhante como sempre, né? Já assisti palestras suas, já assisti lives suas, né? Pela primeira vez na mesma mesa, né? Nós tivemos a oportunidade de estar juntos lá em São José dos Campos no finalzinho do ano passado, mas fomos a praia de surpresa e não conseguimos nem palestrar. Mas tomamos um bom vinho, ótima companhia, graças a Deus, e foi uma oportunidade de visitar essa cidade que eu amo, o pessoal de São José dos Campos que nos assiste hoje. Um beijo no coração, sou apaixonado por essa cidade. Muito obrigado pelo esclarecimento. A senhora continua conosco, vai voltar depois para perguntar e para responder. Perfeito? Nós vamos passar para o Dr. Carlos Chagas, então. Ele vai falar sobre a contaminação dos profissionais de saúde, falta de equipamentos de proteção individual nos hospitais, investimentos em pesquisa científica e situação do SUS pós-pandemia. Doutor Raul, muito obrigado. Um prazer enorme estar com vocês. Nesse momento, o que nos preocupa bastante é o fato dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais de saúde em geral, que estão no front, que estão expostos a situações de bastante dificuldade, principalmente com os pacientes que estão na fase mais avançada da doença, e o risco de contaminação é muito alto. Nós, infelizmente, no Brasil, não temos oportunidade de ter toda uma estrutura voltada para o atendimento da população em geral, inclusive abraçando preceitos constitucionais do direito à vida, do direito à saúde, num sistema que demonstra uma série de falhas
Infelizmente, em muitos locais, nós temos estimulado, inclusive, os profissionais a fazerem relato na documentação médica que eles produzem, junto do atendimento, sobre os usos de EPIs. Nós temos notícia aqui no Rio de Janeiro de alguns locais que não apresentam EPIs de qualidade, que deixam os profissionais expostos à contaminação. Nós já temos notícia de mais de 100 médicos mortos no Brasil pela doença. Temos uma população de mais de 100 mil médicos no Brasil envolvidos com a pandemia, muitos fora desse universo, porque são grupo de risco, são médicos diabéticos, hipertensos acima de 60 anos. E essa tem sido uma grande dificuldade, muito vigiada pelo Conselho Regional de Medicina aqui do Estado do Rio de Janeiro, onde os 42 conselheiros estão apostos diuturnamente, 24 horas por dia, com um canal aberto à população médica para denúncia, para comunicação de fatos relacionados à ausência de EPIs, e são de fundamental importância para quem está no front. A gente sabe que o momento de maior risco de contaminação é o momento de intubação para os pacientes que estão na terceira fase, já em CTI, e é necessário o EPI de qualidade, que envolve o uso de máscara, o face shield, todas as condições ideais para que esses profissionais possam exercer o cuidado a esses pacientes com redução de risco, né? Nesse momento, o mundo inteiro desvia o seu olhar para entender a doença. Na realidade, a gente está vivendo um momento onde a gente não sabe o que é a Covid. De uma maneira clara que possa explicar a fisiopatologia a ponto de dizer qual é o momento exato para o uso das drogas que estão sendo mencionadas nas mídias, e nos jornais, nas televisões, uma discussão muito vasta e extensa sobre a hidrocloroquina, cloroquina, outras medicações que estão sendo propostas para uso. E aquilo que a pandemia nos ensina nesse momento em que a gente está observando esse ciclo de fatos ocorrendo é a velocidade de transformação da verdade. De manhã a gente lê uma coisa, na segunda-feira eu li uma coisa, na terça eu li outra, na quarta eu estou lendo outra, muitas vezes contradizendo uma outra. O uso do corticoide no início da pandemia era proscrito, não se deve usar. Hoje o corticoide deve ser utilizado numa fase em que há uma liberação maciça de citocinas que promove uma reação inflamatória aguda, intensa. Os protocolos associaram o uso dessa droga para o controle dos pacientes, a redução da gravidade e da evolução da doença. Então, assim, fazer afirmações científicas que tenham embasamento em artigos ou notícias que foram veiculadas de um dia para o outro, a gente está correndo o risco de cometer um equívoco, e a gente depende ainda de análise prospectiva, com estudos duplo cego, com análise randomizada, ensaios clínicos que possam nos mostrar efetivamente o que fazer nesse momento da pandemia com a Covid. Talvez fosse mais interessante o incentivo para os projetos que estão relacionados à primeira fase. Como a doutora Juliana falou, é muito mais fácil a gente precaver as coisas, prevenir as coisas, agir de forma preventiva do que agir num momento de risco de vida. Infelizmente, a gente fica no paralelo entre essas duas coisas, né? Prevenir e tratar os casos graves. Essa corrida que houve em relação à abertura de leitos, o uso de ventiladores mecânicos sendo concorridos pelo mundo todo para resolver o problema daqueles pacientes que evoluem para a fase 3 em caso grave. No entanto, veja que interessante, toda a comunidade científica hoje caminha o seu olhar na direção da fase 1. Então, talvez os acertos com o uso de algumas drogas na fase 3 pudessem prevenir a evolução para a fase terminal na fase 1. Esse olhar está sendo buscado em alguns grupos científicos no mundo todo, o que
nós encontramos de notícia para informar hoje na nossa live é a existência de uma vacina em Oxford. A indústria ítalo-inglesa promete 400 milhões de doses para setembro. Essa notícia é fantástica. A gente fica numa torcida enorme, em oração, pedindo a Deus que nos ajude, nos dê oportunidade de socorrer a população, e aqui no nosso Brasil, principalmente, a população de baixa renda que não tem acesso à rede SUS. Esse fato já é antigo, né? A primeira vez que eu vi um corredor cheio de pacientes com macas, pacientes no chão, situação de atendimento indescritíveis, em 1984. Nós sabemos que o SUS, durante todo esse avanço ao longo do tempo, teve algumas evoluções significativas. No entanto, a pandemia demonstra a fragilidade do sistema em suportar toda a necessidade que se gerou durante a pandemia. Dr. Raul, lhe devolvo a palavra para suas apreciações e continuamos. Obrigado, doutor Carlos Chagas. O senhor vai continuar conosco. Quando o senhor começou a falar, tínhamos 113 pessoas ao vivo, online conosco. Deve ter aumentado o público, ou saiu a doutora Juliana e baixou também, não sei, nós vamos medir daqui a... Nós vamos ver se o senhor aumentou a audiência ou se o senhor diminuiu. Daqui a pouco eu tenho a notícia do Samuel. Oi? 119, você fez um upgradezinho aí, viu? Mas a esperança deles é que a Juliana volte depois para fazer pergunta para responder. Muito obrigado, doutor Carlos Chagas. Fantástica apresentação. O senhor sempre com ponderações equilibradas, com argumentos sólidos, robustecidos em pilares científicos, né? E a sua experiência de vida na medicina, na perícia médica, isso só soma e enriquece um pouco mais os nossos conhecimentos. E falar em conhecimento, o senhor foi muito feliz quando falou que ninguém sabe nada, né? Eu sempre uso a pizza do conhecimento, pena que não dá para ilustrar aqui agora, quando tem aquela fatiazinha bem pequena, 0,01%, que representa aquilo que eu sei, né? Tem uma outra fatiazinha um pouquinho maior, de 0,8%, que é aquilo que eu sei que eu não sei. E tem aquela fatia grande que pega quase a pizza inteira, que é 99,9 alguma coisa por cento, que é aquilo que eu não sei que não sei, né? Então, quanta coisa nós não sabemos e nem sabemos que não sabemos ainda, né? E o Covid veio provar isso. A ciência, a medicina, está todo mundo perplexo, né? Pegou todo mundo de saia justa, ou de bombacha apertada, como diz lá no Rio Grande, né? E quem é que está certo? É o presidente Bolsonaro, é o governador Witzel, é o governador Dória, é o prefeito Covas, é o Ibanez, quem é? Todo mundo está errado. Ninguém está certo, cada um querendo puxar para a sua corrente político-ideológica e contrariando os argumentos científicos. A verdade é que ninguém conhece o vírus ainda, não sabe os seus desdobramentos. É uma doença que está apenas há 4 meses na história da humanidade, né? Quanto tempo a varíola, quanto tempo a tuberculose, o próprio HIV, que é uma coisa mais recente, do final do século passado, quantos anos nós levamos para dar nome pro vírus, para dar o HIV, né? O H1N1 ficou quase um ano sendo chamado de gripe suína, né? Até ser batizado com o nome H1N1. Esse coronavírus, em algumas semanas, já era batizado ainda com Covid-19. Então, até nisso, ele foi mais rápido que tudo que antecedeu na história da saúde, na história da humanidade. E as mudanças que ele vem provocar no comportamento humano, esse foi o tema que me foi atribuído, mudança cultural pós-pandemia, isolamento, hábitos de higiene, etc., impactos econômicos, comércio online e por aí vai. Bom, vamos lá. Primeiramente, mudança cultural. Certamente muitos de nossos hábitos, muitos de nossos costumes, né, vão mudar. Na próxima terça-feira eu vou participar, convidado por um grande laboratório lá de Campinas, o EMS, vai ser uma conversa com 30 psiquiatras. Para mim, uma experiência nova, que eu nunca dei palestra para psiquiatras e nem precisei conversar de forma de consulta também, né? Vai ser a primeira palestra que eu vou dar para psiquiatras. E o laboratório inovou, vai ser jantar em casa. Porque até recentemente fazia jantar em restaurante, trazia os médicos e dava palestra, né?
Então o laboratório vai mandar o jantar para a casa de cada médico, inclusive para a casa dos palestrantes. E eu achei assim uma mudança de hábito, comportamento sensacional, uma inovação tecnológica formidável. E tem coisas que vieram para ficar. Nós finalmente aprendemos a lavar as mãos, né? Nós aprendemos a lavar as mãos. Aquilo que Maomé implantou no islamismo, então o islâmico, quando chega no templo, ele faz toda aquela purificação, lava as mãos, lava os pés, lava o rosto, lava tudo, entendeu? Inclusive as partes íntimas. Ainda hoje ele acha que aquilo é um ritual religioso. Na verdade, Maomé instituiu aquilo há 1.200 anos passados como hábito sanitário, coisa que no século XXI precisou uma imundície de um vírus chinês para nos ensinar a lavar as mãos, né? Então, eu dizia, e já falei outras vezes, mas dizia ontem ainda, que não apenas o cidadão comum, o cidadão mortal aprendeu a lavar as mãos, mas graças a Deus, doutor Carlos Chagas, os profissionais da saúde aprenderam também a lavar as mãos. Aprenderam que não dá mais para levar o aparelho, o telefone móvel para o centro cirúrgico. Tem que tirar a aliança, o anel, o relógio para entrar no centro cirúrgico. Então, esses hábitos agora vão ser incorporados no nosso comportamento e assim como a telemedicina a que se refere a doutora Juliana, é uma coisa que veio para ficar. Porque a partir de agora o cirurgião vai exigir do anestesiologista que não atenda mais celular, que não responda o WhatsApp, que não atualize o Facebook ou o Instagram durante a cirurgia. Coisa que acontecia até poucas semanas passadas. O cirurgião não vai mais admitir isso. O anestesiologista não vai admitir que o auxiliar do cirurgião, que o instrumentador, entre com um relógio, com um anel, com uma aliança ou coisa assim. Então, esses hábitos serão incorporados de uma forma definitiva no nosso comportamento. Sem defender posicionamentos políticos, e aqui a minha posição pessoal, eu tenho falado sobre isso, tenho escrito sobre isso, sobre as consequências econômicas que essas imposições políticas sem fundamento científico estão nos impondo. Uma das grandes mudanças comportamentais nós vamos sentir num primeiro momento nas eleições municipais que deverão ocorrer até o final do ano. Eu tenho certeza que a população do eleitor vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de digitar um número lá na urna. Não vai mais eleger louco, eleger o cara que é simpático, que é bonito, porque grita mais alto, porque dá um soco na mesa, porque é dessa daquela bandeira política. Vai analisar a personalidade, o compromisso dele com a população. Vai analisar se esse político, se esse candidato está mais preocupado em cultivar o jardim coletivo ou se quer cultivar a sua horta particular. Então, a primeira mudança que vamos sentir nessas eleições que deverão ocorrer em outubro, novembro, dezembro, não se sabe ao certo ainda, né? Aliás, qualquer dia a partir de amanhã é definido por inquietudes e incertezas. Essa é a grande realidade. Mas eu falava dos impactos econômicos. Desde o início do isolamento social, a cada semana nós deixamos de produzir no Brasil, e o número é esse, doutora Juliana, se a senhora não conhece ainda, vai se assustar. Nós deixamos de produzir 20 bilhões de reais em riquezas, alimentos, medicamentos, bens e serviços. 20 bilhões de reais são deixados de produzir a cada semana. Isso é praticamente 15% do SUS. Ou seja, a cada 6 semanas nós estamos jogando o orçamento do SUS inteiro no lixo. Então eu não falo só em economia, eu estou falando em saúde agora. Não existe saúde sem economia. Se o SUS tivesse dinheiro, não morreria gente na fila dos hospitais, nos corredores, nas macas. Não morreria gente aguardando anos e anos por uma cirurgia de emergência, se o SUS tivesse dinheiro. Então não dá para dizer, você é economista e não pensa na saúde. Não tem como pensar em saúde sem investimento, sem dinheiro para investir. Então a cada 6 semanas estamos jogando um SUS inteiro de um ano no lixo. Tem que pensar nisso. O comércio no Brasil perdeu, nas últimas 7 semanas, perdeu 124,7 bilhões de reais. Apenas o comércio. Não estou falando da indústria. Apenas o comércio perdeu 124,7 bilhões de reais. O orçamento do SUS
o ano passado foi 118 bilhões de reais. Então, não estou contando a semana em curso. As últimas 7 semanas, nós jogamos 1,1 SUS no lixo. Significa também, os otimistas projetam um PIB negativo de 4,8% para 2020. Os pessimistas estimam em 8,5% o déficit do PIB para esse ano. Isso significa, doutor Carlos Chagas, de 15 a 20 milhões de postos de trabalho serão fechados. 15 a 20 milhões, pais de família, mães de família, arrimos de família perderão seu emprego. Muitos deles, com certeza, darão um tiro na cabeça, amarrarão uma corda no pescoço, tomarão veneno, se jogarão do viaduto. Outros irão assaltar, irão para a violência urbana, irão matar os semelhantes para poder matar a fome do filho que está chorando em casa. Então, essas consequências nós temos que pesar, nós precisamos refletir. Eu escrevi semana passada, exatamente no sábado, um editorial que eu dizia que o número de suicídios no Brasil, a estimativa é de 11 mil todos os anos, né? Esse ano eu disse que vai chegar a 25, 30 mil, por conta do desemprego, das bancarrotas, e até o cara que está em casa de saco cheio, desculpa a expressão chula, o cara está em casa sem fazer nada. O cara não vai para academia, não pode passear no parque, não pode ir ao shopping, não vai ao cinema, está em casa brigando com a esposa brigando com o marido, e vai cometer suicídio. Eu escrevi isso no domingo. Na segunda-feira, o jornal Correio do Povo de Porto Alegre noticiou que no Rio Grande do Sul os suicídios aumentaram 38%. Em apenas 7 semanas, 38%. E o número de telefonemas para os centros de valorização da vida aumentaram 800% no mesmo período. Os hospitais, que deviam estar superlotados, o setor médico hospitalar devia estar com dinheiro saindo pelo ladrão, os hospitais privados tiveram um prejuízo nessas 7 semanas de 2,7 bilhões de reais. Quase 3 bilhões de reais. Os donos de hospitais com os quais eu tenho conversado, nenhum deles chegou nesse período a 30% da taxa de ocupação. O hospital da sua cidade, doutora Jurana, o Hospital São José, eu estive no dia 29 do mês passado com a direção do hospital. Naquela semana, eles estavam com 22% da taxa de ocupação. E a rede pública? Na maioria dos estados, a rede pública está com 82% da taxa de ocupação. Onde é que estão os doentes, os cardiopatas? Onde é que estão os tuberculosos? Onde estão os doentes vasculares, os doentes oncológicos? Esse povo todo, doutor Carlos Chagas, doentes crônicos ou doentes ocasionais, com medo do coronavírus, deixam de ir ao hospital, ficam trancados em casa e vão morrer daqui a alguns meses por falta de diagnóstico e falta de tratamento. Então isso é uma consequência nefasta que os governadores, prefeitos e o próprio Executivo Federal não está discutindo isso. Não está discutindo isso. Então, nem tanto para o oceano, nem tanto para a terra. Nem 8 mil, nem 80 mil. Nós temos que achar um meio termo, um equilíbrio, com bases sólidas na ciência e no estudo. Por mais que nós desconheçamos o vírus, nós temos que ouvir os médicos, temos que ouvir os economistas, temos que ouvir os engenheiros, temos que ouvir os juristas, a comunidade acadêmica que devia estar discutindo conosco, doutor Carlos Chagas. Os nossos pensadores, professores, estão trancados em casa com medo do vírus. Ontem, quinta-feira, eu teria uma reunião, eu levaria 2 cientistas para conversarem com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, para apresentar um equipamento revolucionário que faria o diagnóstico, um equipamento, um espectrofotômetro que, através de um feixe de luz, ele faz uma leitura da massa molecular. Esse equipamento, doutora Juliana, hoje, se você o projetar numa maçã, ele te diz quanta água, quantas calorias, quantas proteínas, quantos carboidratos tem naquela maçã, no sorvete, em qualquer alimento. Se você projetar num grão de milho, ele vai dizer quanto agrotóxico tem naquele grão de milho, quanto chumbo, quanto zinco, quanto sódio. Então esse equipamento está sendo adaptado para fazer o diagnóstico do Covid-19 através da saliva, através do suor, de uma raspagem de pele, através de uma secreção nasofaríngea, qualquer secreção do corpo, entendeu?
Detalhe, ele dá o resultado em 10 segundos, é igual o teste para gravidez. Em 10 segundos dá o resultado. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? A 1 hora da reunião presencial, a secretária, o secretário me ligou e disse, olha, só pode vir 2 pessoas. Não pode vir mais gente para a reunião. Então eu só pude levar um cientista comigo. Nós iríamos em 4. Para debater um assunto como esse, com medo de juntar 6 pessoas na mesma sala, a reunião não pôde acontecer. Então, quantos pensadores hoje estão isolados em casa, poderiam estar discutindo saídas para o nosso problema? Então, isso me aflige, isso me deixa inquieto. E essas lições nós temos que levar. Esses impactos econômicos, eles causarão muito mais mortes do que o próprio Covid-19. Pode ter certeza. Talvez só de suicídio nós tenhamos muito mais do que o Covid-19. Doenças não diagnosticadas precocemente e não principiadas seu tratamento de uma forma precoce e atempada, que se agravarão e levarão o paciente a óbito, matarão muito mais do que o Covid-19. E esses hábitos colocaram aqui o comércio online. Em São José dos Campos também, nós pedimos um almoço num restaurante caseiro, não vou lembrar o nome agora, doutora Juliana, e eu fui buscar o almoço, e a dona me dizia, olha, eu não vou mais abrir o restaurante. Por quê? Eu estou vendendo 3 vezes mais na tela entrega do que eu vendia antes. Então, eu tenho menos gente trabalhando, porque não tenho mais garçom e tenho hoje mais cozinheiros na atividade fim. Eu não preciso preparar o meu salão, não tem prato para lavar, não tem louça para lavar, não precisa colocar música e pagar ICAD. Eu elimino uma série de custos e estou vendendo 3 vezes mais do que antes. Então, é um dos hábitos que nós vamos criar que vieram. O comércio eletrônico. Eu nunca fui muito afoito, nunca fui muito tendencioso a fazer compras online. Mudou totalmente isso. Hoje, quase todos os dias, eu faço uma compra de algo tecnológico, de um equipamento de uso doméstico, de uso cotidiano, de canetas, de material de escritório, coisas que... Até um pula-pula aqui para o jardim da minha casa eu comprei online, coisa que eu jamais pensaria em situações de anormalidade, não fosse essa excepcionalidade barbaresca que nos foi imposta agora. Então, esses hábitos, as empresas terão que se reinventar. Os profissionais terão que se reinventar. O comércio, a indústria, enfim, a humanidade vai ter que se reinventar. E agora vem o princípio de Darwin. Vai sobreviver aquele que tiver condições de se adaptar ao novo normal que está sendo instalado na história da humanidade e que não haverá retrocesso, porque a história não anda para trás. É a nova realidade, é o novo normal e teremos que nos adequar a eles, ou então não sobreviveremos. E o único segredo para sobreviver é não morrer. Então, não morramos, nem os CPFs e nem os CNPJs. Vamos sobreviver a essa crise pandemônia que nos foi imposta. Dito isso, eu encerro a minha apresentação, mas já vou entrar agora como perguntador. E a pergunta eu vou dirigi-la à nossa conferencista, a doutora Juliana Rassi. São 2 perguntas, tá, doutora Juliana? A primeira, é possível manter o atendimento humanizado na telemedicina? Doutor Raul, sim. Doutor Chagas, sim, é possível, e porque é aquilo que eu falei no início, a gente não tem que ver a telemedicina como exercida exclusivamente à distância e afastando cada vez mais o paciente. A gente tem que ver uma aproximação muito maior por conta de um recurso muito melhor que a gente tem para ter uma assertividade maior, para ter uma otimização melhor dos recursos que a gente pode ter, uma capacitação melhor do profissional que está atendendo, uma busca por um especialista mais arrojado, talvez, mais experiente, por uma situação em consonância ali com aquele médico que está próximo, muitas vezes o generalista, onde você vai ter uma redução de margem de erro, você vai ter resultado ali, tratamento ali, acompanhamento em tempo real, né? Então você com isso vai ganhar muita aproximação entre o médico e entre o paciente, porque o que fortalece isso? A comunicação fortalece a confiança, e você vai ter informação concisa, informação rápida, ágil, então você tem como favorecer muito mais essa relação. Não vejo hipótese nenhuma que a telemedicina ela desumaniza as relações, e esse é o grande
é o que mais segurou, acredito eu, a telemedicina hoje, a fama, a má fama talvez, ou quando ela não é exercida com critérios de segurança, integridade, privacidade, mas essa má fama, quando você não conhece o que é exatamente, o desconhecido, né? E tem que ser feito com responsabilidade. Eu entendo que ela se estabeleceu como um recurso imperativo, né? Não tem como a gente voltar atrás, só que a gente precisa ter orientação ética e jurídica adequada para uma boa utilização dela. Doutora Juliana, nosso amigo que está online conosco, Emerson Guimarães, ele lhe manda uma pergunta também. Como dar os melhores passos pós-pandemia para que possamos todos caminharmos positivamente nas gestões públicas e privadas no Brasil? Bom, eu acho que tudo isso, acredito, né, e vejo que tudo isso que a gente está passando nos mostrou muitas coisas. Mostrou a fragilidade que o nosso sistema público, o nosso sistema privado tem, né? Por outro lado, mostrou que o nosso SUS também não era tão ruim como a gente pintava, porque ele tem dado conta em algumas regiões, mas principalmente a gente precisa repensar daqui para frente como é que a gente vai criar um novo modelo, né? Onde a gente vai utilizar melhor ambos os dois, porque a gente está caminhando hoje, em algumas regiões a gente está vendo que faltam recursos, né? Você tem mais recurso, primeiro você tem muito mais recurso privado que recurso público. Você tem recurso público mal utilizado, né? Você tem profissionais, um simples exemplo, profissionais de UTI, né, que recebem um respirador que hoje é muito mais moderno do que aquele respirador lá de trás, e ele não sabe manusear aquilo. Então, a gente começa a ter desperdício, a gente começa a talvez não ser eficaz no tratamento, a gente começa a discutir, que acho que é um tema bacana também para uma outra live, a questão das requisições de leitos em UTI, que é uma polêmica que está acontecendo, que se discute muito. Você usar leito privado para atender a população do SUS, né? Você tem regiões, por exemplo, no Rio de Janeiro, que está tendo uma judicialização já de reserva de leitos para o paciente da rede que possa vir a precisar. Então, daqui para frente, a gente de fato vai ter que encontrar uma solução, e isso a gente pode ter a telemedicina de um lado como ferramenta aliada nossa, mas mais do que isso, a gente precisa ter conhecimento, e a gente tem uma deficiência hoje de sistema, né, que integra, que colhe os dados, que faz a gestão dos dados, que integra as duas, a saúde pública e a saúde privada. Por isso que a gente também está apanhando hoje, né? E a gente não tem muito critério, até mesmo para essa questão do dilema do último leito, a escolha de Sofia, que a gente discute muito também na área de saúde, a gente está vendo um estresse muito grande nos profissionais de saúde que não estão tendo, talvez, critérios definidos, né? Você tem que escolher quem vai ser atendido, quem não vai ser atendido. Então, está mostrando, está jogando na cara da gente nossa fragilidade, né? E a gente precisa se preparar para isso. Obrigado, doutora Juliana. Temos mais uma pergunta para a senhora, mas vamos oportunizar que o doutor Carlos Chagas responda. E se houver tempo no final, antes de fechar a nossa 1 hora, e se a senhora prometer que será objetiva, né? Eu vou lhe fazer a terceira pergunta. Eu estou falando muito, né? Não, foi ótimo, foi ótimo. O Emerson de São Paulo também pergunta aqui ao doutor Carlos Chagas. Doutor Carlos Chagas, como aculturar o corpo diretivo, clínico e demais profissionais do setor para as melhores práticas éticas e morais capacitadas? Eu não ouvi o início da pergunta, por favor, pode repetir? Eu vou repeti-la então. Como aculturar o corpo diretivo, clínico e demais profissionais do setor de saúde para as melhores práticas éticas e morais capacitadas? Essa questão, ela pode nos conduzir a uma reflexão que a pandemia provocou. Nós estamos diante de um estado de finilitude. A sociedade inteira, especialmente aqui no Brasil, tem refletido na direção desse fato. Estamos todos à beira da morte. Essa é a visão que um grande número de pessoas acaba tendo do estado de pandemia, e isso leva a um desespero enorme, porque o meu bem-estar está diretamente associado ao bem-estar do meu próximo. Quando eu penso em manter a minha condição social, pessoal e de saúde,
eu tenho que necessariamente pensar no meu próximo. O uso da máscara, ele tem um grande objetivo, por exemplo, de evitar a contaminação das pessoas com as quais você estará reunido durante o estado de pandemia. A visão do nosso universo precisa ser refletida na direção desse fato, porque necessariamente nós somos seres eminentemente sociais e todo o sucesso que a gente consegue galgar hoje em dia, na contemporaneidade, é diretamente proporcional ao estado de ética, de atitude que a gente consegue ter. Um mau comerciante pode sobreviver durante algum tempo. Um mau médico pode sobreviver durante algum tempo, mas ninguém consegue enganar ninguém durante muito tempo, sem atitudes éticas coerentes, morais, que possam produzir o respeito público, né, que possam trazer a expressão de sucesso que no século XXI a gente espera que todos nós tenhamos. Então, os dirigentes, eu costumo dizer sempre que toda vez que a gente galga espaço, galga cargos, galga avanços e a ascensão social, a nossa vida fica mais comprometida com as nossas responsabilidades que os cargos e as nossas opções nos impõem. Então, evidentemente, que aqueles indivíduos que estão na frente de todo o comando, de toda a organização da nossa sociedade, vão estar muito mais responsabilizados. Eu espero que a pandemia traga para a grande maioria da população, como o Dr. Raul colocou muito bem, um senso de responsabilidade que envolve escolhas políticas, que envolve escolhas que nos moverão para um universo completamente diferente do que a gente vive hoje. Aqueles profissionais que não estiverem guardados nesses conceitos de atitude e de comportamento ético estão fadados ao insucesso rápido, muito rápido, porque é muito difícil hoje manter qualquer coisa funcionando sem abraçar conceitos éticos que envolvem a qualidade de vida do próximo. Você vê que um conceito até filosófico religioso, a pandemia toca com a finilitude, né? Aqui no Rio, vou te dar um exemplo que eu estou tentando dizer a vocês dois, eu vou tomar a liberdade de chamá-los de vocês, com muito respeito, obviamente. A Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro está fechada há mais de 2 anos. Existem 300 leitos disponíveis e foram oferecidos às instituições que controlam a situação, do ponto de vista político, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, não foi aceita a possibilidade de usar o espaço com as mesmas condições sanitárias que o Hospital Souza Guiara, aqui no Rio de Janeiro, tem. A Anvisa não liberou o uso do hospital. Montaram-se 2 hospitais de campanha. Os 2 estão vazios. E o volume de dinheiro que isso moveu, a necessidade que toda a população com comorbidades ou não com Covid tem nesse momento, o cardiopata, o vasculopata, as grandes emergências, as situações em que o indivíduo está em casa, passa mal, náusea, vômito, diarreia intensa, vai para onde? É necessário que as estratégias abracem isso. E eu quero marcar, sem alarmar. O vírus muta, ele mutou. O vírus que está no Brasil não é igual ao vírus que estava na Europa. Nesse aspecto, nós estamos torcendo para que esse vírus não mute a ponto da gente entrar num segundo momento de ascensão da curva. Quiçá até um terceiro momento. Porque em mutando, esse vírus pode tomar rumos que a gente não conhece. Uma vacina pode nos levar a um padrão de comportamento anual, como na H1N1, em que a gente possa vacinar e ter algum controle. Mas se a gente não conhece o vírus e existe a possibilidade dessas mutações para um novo surto, será que a gente está conduzindo da maneira correta a organização administrativa de todo esse dinheiro que está sendo movido para a construção de leitos? Existem muitos hospitais parados, que podiam ser abertos, profissionais treinados para ocupar o espaço para atendimento. O hospital de campanha é uma solução,
em algumas regiões. A doutora Juliana foi muito feliz no comentário quando diz que as nossas diferenças regionais precisam ser marcadas para a gente poder tomar atitude. Talvez fosse melhor colocar alguns médicos no avião e levar para a Amazônia, porque saiu do controle. Saiu do controle, isso pode provocar uma infinidade de mortes, o que me incomoda profundamente, desnecessárias. E muitas vezes, doutor Raul, eu costumo dizer que o que falta no Brasil é um pouco de amor pelo povo, um pouco mais de condescendência pelo povo, educação e saúde. Meu Deus, eu ouço isso desde que eu sou criança. E não saímos desse marasmo em que as autoridades não se impõem para efetivamente produzir as mudanças necessárias, que poderiam estar levando todos nós a vivermos uma pandemia de uma forma diferente, como na Alemanha, por exemplo. Fantástico, incontrolado. Com muita organização, com muita educação, obviamente, com muito ajuste no uso do dinheiro público para produzir saúde no sentido de prevenir a dor e a morte. Então, essa é a minha impressão para a pergunta. O senhor vê que a economia terá um novo consumidor pós-Covid-19? Com toda certeza. Eu falei primeiro que o eleitor vai mudar o seu comportamento, né? Mas o consumidor também vai mudar. Nós vamos ter um consumidor mais exigente, mais inflexível, mais sabedor, mais vigilante quanto às medidas sanitárias. Teremos que estabelecer protocolos aqui no fornecimento de bens e serviços, nos alimentos, né? Uma coisa que sempre questiono, né? Você vai ao supermercado, você vai à feira, por exemplo, se você tivesse uma gôndola com todas as carnes expostas e as pessoas pegassem um filé e jogassem sem nenhuma embalagem, sem nada, imagina a carne exposta. Pegou o filé, não quis, pega um fígado de boi e joga de volta, pega um coração, pega uma picanha, olha e joga de volta. Você certamente não compraria, né? Mas você não come a picanha crua, você não come nenhuma carne crua, você vai se meter com altas temperaturas e consumi-la. Todavia, os alimentos que você consome in natura, frutas, verduras, legumes, e que você não descasca as folhas, né? As pessoas pegam, manipulam, jogam para cá, jogam para lá, tomate, a maçã, a pera, a uva, né? Então, esses comportamentos agora impostos pelas medidas sanitárias que nós adotamos em face ao coronavírus, eu tenho certeza que isso vai mudar. As pessoas serão mais exigentes. Os grandes shows, as grandes aglomerações que você via até recentemente, festa de carnaval, Réveillon. Eu fui a um Réveillon só, eu não gosto de muvuca, não gosto de tumulto. Eu não vou a carnaval, essas festas que juntam muita gente. Eu vou a um show, eu gosto de sentar numa poltrona ou numa cadeira, numa mesa, tomar meu vinho, meu uísque, mas não fico na muvuca. Eu fui ao Réveillon no Rio de Janeiro, em Copacabana. Eu falei, nunca mais volto. Eu fui ao Réveillon em Paris, eu nunca mais volto na Champs-Élysées para o Réveillon. Porque aquele empurra, aquele pessoal com a garrafa na mão, com a lata, derrubando cerveja, derrubando champanhe em você. E eu tenho certeza que essas grandes aglomerações não irão mais acontecer. As pessoas terão mais cuidado. Então, o pós-Covid vai trazer um novo cidadão, um novo consumidor, um novo eleitor. O comportamento humano será diferente. E como diz o Dr. Carlos Chagas, qualquer que seja o profissional, só vai sobreviver se adequar às novas exigências desse novo cidadão, desse novo normal que vai se instalar na face da Terra. Nossa, sem dúvida. Perfeito. Olha, nós teríamos mais perguntas, doutora Juliana, mas nós prometemos 60 minutos, né? E estamos chegando aqui e vamos ser britânicos, né? Vamos respeitar o nosso público. Quem tiver mais perguntas aí no chat que não foram respondidas, e nós vamos encaminhar os palestrantes, e eu peço à doutora Juliana, doutor Carlos Chagas também, que respondam, porque nós temos o e-mail de todos os participantes, tá? Com certeza. Eu passo a palavra, então, ao doutor Carlos Chagas para as suas considerações finais. Uma breve final. Oi. Eu tive aqui um problema técnico e acabei não ouvindo vocês um pouquinho, me desculpe, mas agradecer muito e convidar para outras. Estou à disposição, gostei muito, aprendi muito. Deixo o meu abraço para o doutor Raul, um prazer enorme, doutor Gilino. Muito obrigado, aprendi muito hoje com a senhora. Doutor Raul. Doutora Juliana Rassi, suas considerações finais. Também gostaria de agradecer muito, foi muito enriquecedor, é sempre um aprendizado falar contigo
né, te ouvir, doutor Carlos Chagas também, e acho que a gente vai se pautar nesse novo normal, que não volta mais a ser como era antes, né, e é uma oportunidade de evolução, de crescimento, de aprendizado, que a gente está tendo único, né, e talvez precisasse acontecer para sacudir muita coisa, né, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal da gente, que a gente saiba tirar o melhor proveito disso, mas que isso também passe logo, né, que a gente possa voltar à nossa rotina adaptada, mas o quanto antes. Um imenso abraço, eu estou à disposição, o que precisar, e para a gente fazer outras webinars. Tá bom? Maravilha. Eu sempre digo que se você está numa mesa de debates na qual você é a pessoa mais inteligente, você está na mesa errada, você não vai aprender nada, né? Então, eu estou na mesa certa porque aprendi muito com os dois, viu? Muito obrigado, doutor Carlos Chagas, seus ensinamentos. Recebo meu fraterno, tríplice e sincero abraço, como diz no sul, de uma volta e meia, viu? Sinta-se carinhosamente abraçado, Deus o abençoe e espero brevemente encontrá-lo assim que essa imundície do coronavírus nos permitir. E assim que o ITS também liberar as porteiras do Rio de Janeiro, né? Luciano, obrigado também pelos ensinamentos, obrigado pela participação. Tenho certeza que todos saem hoje, os nossos espectadores à distância online, saem enriquecidos, saem mais esclarecidos do que entraram nessa conversa. Muito obrigado, um sincero abraço. Devo estar em São José nas próximas semanas também, e dessa vez eu prometo que eu vou ligar antes para a gente poder tomar uma taça de vinho e brindar. Mesmo que seja de máscara, a gente levanta a máscara, bebe vinho e põe a máscara de novo, né? Eu acho bom que você avisa dessa vez. O pessoal que nos acompanhou, fica o convite na próxima segunda-feira, às 19 horas. Dia 25 às 19 horas teremos uma live sobre telemedicina na América Latina. Participação do doutor Eduardo Dantas, lá de Recife, o doutor Fernando Yuvar Umpierres, do Equador, a doutora Rosa Tereza Mesa Vasquez, de Lima, no Peru, e talvez não confirmou a presença ainda, talvez tenhamos aí o doutor Juan Geraldo Ugalde, de Costa Rica. Então será um evento internacional promovido pela Assolademe Brasil, Associação Latino-Americana de Direito Médico, segunda-feira, a partir das 19 horas. Quem puder estar conosco, fica aí o convite. Tenham todos um final de semana abençoado, rico, junto à sua família, junto àqueles que merecem o seu carinho, o seu respeito, o seu amor. Sintam-se carinhosamente abraçados e Deus abençoe a todos e a cada um de uma forma muito especial. Ótimo final de semana. Final de semana. Até mais.